Olá, pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo com vocês, Samuel Bastos, diretamente do canal Pecuária Leiteira Tropical, num quadro criado para atender as demandas do nosso mercado, os especialistas. E o tema de hoje é recorrente. Todos os anos nós escutamos lá pelo mês de outubro, novembro, dezembro, e isso pode continuar aí por um bom período durante o ano, até fazer a nova ensilagem. É possível a gente eliminar a frase, minha silagem está acabando? Todos os anos, já por 12 anos no mercado, estando fazendo visitas de inspeção nas fazendas para registro, nós escutamos sempre esta frase. E muito me traz aí um desconforto escutar essa frase, sabendo que existem pessoas capazes de dar essa resposta, de como nós podemos eliminar realmente esta frase, minha silagem está acabando. Então, nós vamos falar aqui hoje quais os fatores potencializam para a ocorrência, né, desta frase, ocorrência realmente e recorrência desta afirmação. E aí a gente tem para falar com a gente aqui hoje Lucas Assis, zootecnista, meu veterano, tem a sua formação em pós em bovinocultura leiteira, foco de atuação sempre em toda a sua vida foi a nutrição animal e hoje como diretor da ILANA, Instituto Laboratorial de Alimentos e Nutrição Animal. Realmente um prazer, meu amigo, meu parceiro aí de trabalho, de agro, né? Parceiro do agro, fazendo alimentos de alta qualidade. É um prazer receber você aqui no canal Pecuária Leiteira Tropical. Obrigado, Samuel, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar podendo ter esse momento aqui com você. Já deixo de antemão aqui o parabéns por estar levando informação para o produtor, informação séria e informação que pode alterar a vida do produtor. Eu fico agradecido pelo convite e já deixo parabéns aí mesmo por todo o trabalho que você tem desenvolvido aí. Ô Lucas, eu que tenho que agradecer o seu tempo, a gente sabe da demanda de todos por tempo, mas nós temos que colocar prioridades em alguns pontos da nossa vida. E nesse momento, eu acho que você coloca prioridade na sua vida, contribuir com o canal e contribuir com essas pessoas, porque hoje nós vamos definir pontos que vão mudar a vida de muitos dentro da pecuária leiteira tropical. Realmente, os produtores de leite precisam produzir volumosos e mais de 50% do seu custo de produção está na alimentação das suas vacas. Então, nós precisamos estar inferindo e interferindo através do canal, através da nossa contribuição para somar com esses produtores. Pessoal, e vocês que estão aqui nos vendo nesse momento, se inscrevam no canal, ative o sininho, porque é desta forma que nós conseguimos contribuir com mais pessoas e realmente criar um corpo mais forte dentro do canal para que nós podemos ter uma distribuição orgânica deste grande tema que nós vamos falar hoje com o Lucas Assis. E, bom, eu gostaria de antemão passar aqui que você falasse um pouco da sua história, porque as pessoas entendessem como hoje Lucas, que desenvolveu aí o Instituto, o que foi a vida dele nesse agro, o que foi a vida dele na atuação profissional nesses 14 anos de formação dentro e com foco na nutrição animal. Samuel, primeiramente o Lucas é nascido em Pompéu, Minas Gerais, uma bacia leiteira conhecida por muitos aí, nós estamos aqui no centro-oeste de Minas, né? E eu tive a satisfação de estudar em Bambuí, que lá eu tive a oportunidade e eu acho que a gente tem que estar no lugar certo, na hora certas, ao lado de pessoas certas. E foi aonde eu tive a oportunidade de me relacionar com vocês e pessoas com você na universidade e que com pessoas hoje são muito tomadoras de decisão.
Então, eu acho muito importante o lugar onde é que a gente está e as influências que a gente tem na vida da gente. Então, eu agradeço muito essa passagem que eu tive com você também aí. E somando a minha história, então, eu passei em Bambuí primeiro, no Instituto Federal. De lá, me especializei em nutrição de bovinos leiteiros. E aí eu fui trabalhar nessa região de Pompéu, nessa bacia leiteira, no centro-oeste de Minas, trabalhando, prestando serviço para cooperativas, na parte de fazer dietas, planejamentos, na parte de nutrição animal mesmo, de cooperados de algumas cooperativas que eu trabalhei. Em seguida, tomei um choque aí, trabalhando, saindo dessa assistência técnica, indo também para uma assistência técnica e partindo um pouco para a questão comercial, onde eu fui trabalhar em grandes empresas de nutrição animal do Brasil. Depois passei na Centro-Oeste Rações, conhecida por muito por Guabi, a qual tenho muita gratidão também. Desenvolvi um trabalho na Vacinar, premixeira, prestando serviços em fábricas de rações, em agroindústrias, em propriedades de leite, em lojas agropecuárias, conhecendo bem o mercado de nutrição animal dentro de todas as suas perspectivas, dentro de quem está produzindo a quem está comercializando alimento, tentando conhecer bem sobre esse negócio produção de leite. Essa aqui é um pouco do meu trabalho, e aí, como a gente começou a prestar assistência técnica, eu comecei a achar que o nosso mercado ainda estava trabalhando muito com um pouco de achismo, muito com opinião minha, opinião de outro, e aí surgiu a ideia do Ilana para me precisar, para me ter mais número, porque eu acho que só pode melhorar aquilo que é medido. Então, a hora que a gente começou a levantar informações no laboratório, ter mais informação palpável, eu comecei a ficar mais seguro do que eu estava fazendo, né? E começar a sair desse cenário de achar de ponto de vista e começar a trabalhar com precisão, que eu acho que o nosso cliente, o produtor rural, ele merece esse tipo de assistência, né? Que quando a gente vai num especialista, a gente vai num médico, a gente tá esperando que ele me peça um exame, né? Para o médico chegar no diagnóstico. Inclusive, se eu for no médico e ele não me pede exame nenhum, eu fico até às vezes não vou voltar naquele médico talvez, né, que ele não teve esse cuidado comigo. Então, eu comecei a me preocupar com esse tipo de situação na minha vida e nas minhas assistências, trabalhar com mais precisão e mais convicção do que eu estou fazendo, para deixar a minha assistência segura e deixar o nosso cliente com o que ele veio buscar, algum serviço, alguma solução, e eu tenho que estar aqui para ajudar a resolver. Não, é um fato, Lucas, e não é diferente para a minha pessoa aqui no trabalho que a gente tem da SB Consultoria. Uma parte da SB Consultoria está focada em inspeção de animais, né, pela Raças de Gerolando, pela Associação Brasileira dos Criadores de Gerolando. Nós temos também a SB Consultoria destinada aí à parte de gestão e estruturação de negócios agropecuários, mais voltado à pecuária leiteira, e com a base genética. E, em algum momento, me surgiu a mesma indagação que você fez, a mesma afirmação agora. Números, precisamos medir para poder tomar decisões. E eu vejo que em qualquer área, não importa a área, alguma das áreas é fundamental essa mensuração com planejamento, para o planejamento. Eu acho que todas devem ter planejamento, mas algumas, a porcentagem que aquela área tem dentro de custo de produção faz mais importante a gente dar foco e prioridade a ela. Eu acho que este é o ponto. E aí a gente já entra no nosso assunto aí, falando realmente de quais os fatores você acredita que sempre vem a fortalecer, esse é o ponto, fortalecer a todos os anos a repetição, né, daquela frase que a gente acabou de falar, minha silagem está acabando. Para mim, isso traz a todo ano muito desconforto, Lucas, porque o problema de silagem estar acabando não é somente assim, eu busco no vizinho, eu compro de um fornecedor, eu vou substituir ela por um outro, né, volumoso, que seja até mesmo da forma in natura. A gente sabe que não é por aí. Então, a gente tem que prevenir e extinguir
esta frase do mercado. O que você, dentro da sua experiência, consegue criar uma linha do tempo onde a gente pode estar listando os pontos que vão eliminar essa frase do mercado? Boa pergunta, muito boa pergunta, Samuel. Isso é muito recorrente, esse tipo de afirmação. E ainda acho que muitas vezes acontece o seguinte: você falou aí que o produtor ele afirma que a silagem dele está acabando. Eu já vi muitos casos do produtor falar: a minha silagem acabou. Não está nem acabando, ela acabou. E aí, chorar o leite derramado normalmente não resolve em quase nenhuma da situação. Mas vamos usar isso aí para a gente aproveitar e tentar, a gente, quando chorar esse leite derramado, a gente mensurar as coisas para que a gente tome um choque mesmo e para que a gente faça uma ruptura na forma que a gente conduz as situações. É isso aí. Mensurar o que está acontecendo para a gente entender e fazer essa ruptura. E aí o primeiro ponto que eu acredito que a gente tem que fazer é eleger um líder, uma pessoa responsável para a silagem. Se vai ser o produtor, bom. Se não puder ser ele, seja o técnico. Se não puder ser o técnico, que eleja alguém que trabalhe na fazenda, para que faça um planejamento, né? Então, primeiro passo, eleja uma pessoa para que essa pessoa faça um planejamento de tudo que vai acontecer naquela silagem. E nesse planejamento, qual que é o ponto que eu vou tentar, às vezes, observar mais? Quase todas as fazendas no Brasil, quando a gente vai atender, são fazendas que, às vezes, têm a estrutura e as instalações que estão lá há 30 anos, 40 anos. Sim. Eram vacas de leite diferente, que consumiam quantidades de comidas diferentes. Sim. Então, tem fazendas que você vai hoje, eu estava numa fazenda semana passada, o cliente me falando que a vaca dele de 30 anos atrás comia metade da comida que hoje come no composto dele. Então, assim, a silagem, os quilos que ele tinha para armazenagem de silagem, era dimensionado para aquela realidade dele. E, às vezes, era dimensionado para uma realidade que tratava só no período seco. É muito comum hoje você estar em fazendas que têm alimentação de volumoso, de silagem, 12 meses no ano. E algumas têm 12 meses do ano com uma grande quantidade de volumoso e outras com uma menor quantidade na época das águas e maior quantidade na época da seca. Então, sim, mostra que, às vezes, a mesma estrutura que você tem não te atende para as águas e nem para as secas, assim, sabe? Então, é muito importante reconhecer a estrutura que você tem, reconhecer a estrutura de maquinário que você tem para ver se vai ser necessário, buscar algum maquinário de fora, uma terceirização. Então, acho que esses são pontos importantíssimos do planejamento e atentando ao dimensionamento. Porque, às vezes, você já tem uma estrutura que está na fazenda há mais tempo, você tem que trabalhar com ela. E, às vezes, tem que fazer novos silos. Os novos silos vamos dimensionar. E vamos tentar usar a estrutura que já está na fazenda de uma maneira mais, vamos dizer, mais racional, né? Para a gente ter menos perdas. Então, elegemos a pessoa, fazemos um planejamento, entendendo, por exemplo, a nossa questão estrutural, para me saber como que eu vou dimensionar, o material que eu vou trabalhar, quanto que eu tenho que retirar. E aí, a gente pode cair numa evolução de rebanho. Matéria que na universidade, por exemplo, todas as universidades falam muito desse tema, talvez não abordam tanto a silagem, mas é comum na matéria de nutrição, de pecuária, por exemplo, essa evolução de rebanho. Sim. O produtor, às vezes, ele mensura vários dados na propriedade e tem o técnico que lança os dados de mortalidade, de intervalo entre partos, de produção de leite, e o próprio sistema que gere essas informações consegue te entregar relatórios, por exemplo, do tanto de animal que você vai ter em lactação daqui 10 meses, daqui 12 meses. Sim, isso acontece muito. Muita gente tem essa informação e não utiliza ela. Então, é importante utilizar essas informações para esse planejamento. Olhar sua estrutura, olhar sua mão de obra, se é treinada ou não, e observar esses relatórios, esses dados mensurados de animais, precisa cruzar esses dados para você fazer um bom planejamento. E sempre lembrar que, como perdas em silagem é algo que grande, chega de 20%, 25%, 30%, principalmente para quem não monitora, isso é dado científico que mostra que quem não monitora vai ter perdas de até 30%, tem casos de 40%.
Então, eu tenho que produzir um maior volume de silagem pensando nessas perdas. Então, só fazer a conta do que a vaca vai comer, antigamente a gente calculava para 5 meses de seca. Hoje você vai ter mais estendido essa seca, os animais comem mais, são mais exigentes. Né? Então, o volume de quantidade de volumoso que você tem que fazer, você tem que colocar tudo isso nessa conta, e muita gente às vezes só coloca a conta do chá. Coloca a conta do chá e vai ter perdas, e nós vamos passar por essa sensação aí, né? Minha silagem acabou, minha silagem está acabando. Então, é possível, sim, eliminar essa questão de acabou minha silagem com um planejamento. Mas só Certamente. planejar também não resolve. Nós temos que partir para ação. E aí a gente tem pontos para abordar aqui, que é onde eu percebo que dentro de um processo de ensilagem, a gente pode atuar para minimizar essas perdas. E eu observo muito que nessas perdas, elas podem ser tão impactantes. Eu escutei, tem uma semana, um podcast do professor Núcio Desalc, onde ele mostra dados lá que é possível você dobrar a rentabilidade de uma propriedade diminuindo perdas de silagem. Isso me impactou muito. Olha só. Porque às vezes tudo que a gente vai olhar de resultado positivo numa fazenda, é comum a gente prestar atenção somente em produção de leite. É isso que a gente enxerga às vezes de valor e mensura resultado em leite. Isso aí. Mas às vezes é possível, por exemplo, né, reduzindo perdas, né, conseguir ainda mais perdas em lugar que impacta muito na rentabilidade, que impacta muito na margem. E Lucas, vamos fazer um parêntese para a gente realmente ser enfático e também didático. No momento que a gente senta, né, em uma mesa com pessoas como, né, o consultor na área de nutrição, o agrônomo, as pessoas colaboradoras da fazenda, que serão, né, talvez esse líder pode ser tanto o dono, né, como um responsável. Naquele momento é o momento de definir o sucesso, é o momento de definir o lucro da fazenda. E eu vejo que poucos estão sentando e planejando, não precisa sentar para ficar o dia todo, mas é uma conversa direcionada por esse consultor, né, principalmente um consultor nesta área, nutrição e produção de volumosos, para definir um marco zero, né, que é o dia de hoje, com um volume X de animais que você tem no rebanho, e pela evolução do rebanho normal, o que a gente tem é o crescimento, né, de alguns do rebanho através de partos, né? Então a gente tem 100 animais, às vezes 50 vacas em lactação, essas vacas têm aí 40 vacas parindo por ano, você vai ficar com 20 bezerras, vamos falar aí que, usando aqui a nossa conta normal, né, de 50% de macho, 50% de fêmea, 20 bezerras, então eu passei no final do ano por um rebanho de 120 animais. Tá, isso é real, mas o que não está contabilizado é o crescimento dos animais, não é em número. Uma bezerra se transforma em um animal de ano, né, em uma novilhota. Uma novilhota, ela passa já a estar prenha e já entrar talvez até no processo ali de pré-parto. A novilha de primeira cria já vai para o seu segundo parto. E esses animais aumentam o consumo, ingestão de matéria seca. Então, dentro desse planejamento, só frisando, né, para o pessoal, é importante também crescer o consumo, avaliar esse consumo que há de crescimento quando o animal passa de fase, cria, recria para a fase adulta, né? Para que, de novo, a gente possa estar fazendo um planejamento de acordo com a realidade da fazenda. Marco zero e o marco daqui X meses, quando houver a próxima lavoura, o próximo plantio, né? Para que a gente possa realmente fechar e, de novo, começar a eliminar os pontos que vão potencializar a fala. Minha silagem está acabando. Minha silagem vai acabar, minha silagem acabou. E aí eu entro, Lucas, de novo, você falou de estudos de até 30% de perda. Então, se a gente faz um planejamento, vamos lá, didático,
né? Nós precisamos passar a mensagem. Se a gente faz o planejamento, e esse planejamento está ok, eu fiz com o maior esmero, esse é o volume de silagem. Então, essa é a primeira etapa. O volume de silagem tem que ser produzido. Segundo ponto, nós não vamos entrar aí na parte agronômica, né? Mas, a partir do ponto de ensilagem para frente, como a gente pode atuar em não perder e chegar até a esses números que o professor falou de 30% de perda. Porque se a sua silagem está lá com o planejamento fechadinho, e você no momento de ensilar, de escolher o ponto de colheita, a gente sabe que é uma operação de guerra, né? Para muitos lugares, às vezes por topografia, por não planejamento de tratores, mas vamos falar desse ponto. No momento que a gente define, e tem que definir o ponto da ensilagem até após a abertura do silo, como que a gente poderia listar para isso entrar como um checklist, e eu vou deixar até esse dever para você, a gente criar um checklist do ponto de ensilagem até o pós. Você depois vai fazer isso para a gente, porque os especialistas aqui vão estar deixando essa contribuição. A gente vai colocar isso no nosso Instagram, vamos colocar isso no nosso Facebook, para vocês baixarem este checklist. E precisando de mais informações, vocês têm aí o canal e também vão ter aí o link da Ilana, né, para fazer a consulta. Mas vamos lá, voltando, do ponto de ensilagem até após a abertura. Como que a gente pode trabalhar isso, Lucas, na sua experiência? Samuel, parabéns aí, perfeito sua colocação aí, quando você falou em relação ao consumo dos animais. De um ano para o outro, os animais crescem muito e exigência nutricional, das coisas que mais impactam é o peso do animal, o crescimento. Então, muito bem colocado o que você falou aí, que tem que ser colocado nessa conta de planejamento. E também para o produtor entender aí sobre essa escolha do líder, vamos fazer só um comparativo aqui que eu acho importante para sensibilizar e entender a importância da nossa discussão. Se você pegar uma fazenda hoje aí com 100 vacas, na nossa média que você falou aí, ela vai ter uns 40 bezerras, não é isso? Vamos colocar aí em média mais ou menos, que ele está recriando 50 bezerras aí ao longo do ano. Se você pegar aí um valor mais ou menos aí de uns R$4.000, essa bezerra desmamada, em média, vai ter R$200.000 que uma fazenda de 100 animais tem em capital de bezerra. Então, comparando aqui dois sistemas que o produtor investe na fazenda, que é bezerra, e investe na fazenda, que é silagem, que não dá um faturamento direto. Sim. Então, que não dá faturamento direto, você tem com 100 vacas 200.000 em bezerras, mais ou menos, aí você tem lá um profissional que fica por conta dessas bezerras, que vai fazer anotações, mensurações. Se sua mortalidade passa de 5%, todo mundo adoece na fazenda para tomar alguma decisão urgente e resolver. E aí, quando adoece essa bezerra, já tem um protocolo para ser feito. Tem que dar um antibiótico X, tal coisa, amanhã volta e faz isso. E aí, quando você vai para a silagem, vamos fazer um paralelo aqui, então, né? Uma fazenda que tem 100 vacas, vamos colocar um consumo aí estimado de 12 toneladas por vaca ano, vai comer 1.200 toneladas de silagem no ano. 1.200 toneladas de silagem aí a R$400, 350 toneladas, dependendo da região que está produzindo aí, isso vai dar uns R$480.000, né? Então, você está colocando no ano, debaixo de uma lona, R$480.000 de silagem versus 200.000 em bezerra. Certo. Na silagem, nós aceitamos perdas de 30%, não temos nenhuma pessoa que monitora, não temos nenhum procedimento para caso aconteça algum problema, tipo a lona furou. Você tem uma lona cortada lá na sua casa, às vezes com uma cola, com um pincel, com um sabão para limpar e pregar direitinho. Então, tudo isso, eu estou colocando esses dois paralelos para sensibilizar, não estou desmerecendo nunca o setor das bezerras, que é um setor que a gente valoriza e sabe que é as vacas. Mas eu estou só mostrando em questão financeira para o gestor enxergar que não são faturamentos diretos, porque na fazenda de leite, às vezes, ela não vive ainda de venda de animais, né, e não tem venda de silagem na fazenda. Então, acho um paralelo importante
para a gente sensibilizar a importância do que a gente está abordando aqui. O quanto é importante, a partir desse momento, a gente criar um marco zero e uma mudança na maneira de pensar, uma mudança, uma ruptura de pensamento, e a partir de agora tentar pensar isso e não aceitar mais essas perdas de 30%. Silagem é uma caderneta de poupança, onde o produtor às vezes coloca lá R$500 mil e ele vai tirar no outro ano, saber quanto que ele tirou daquela caderneta de poupança. E a gente tem tirado muito pouco desse valor. Eu só quis abordar isso aqui agora, antes de responder os seus pontos chaves aí, para as pessoas entenderem mesmo, e que se eu conseguir passar essa mensagem nessa conversa, que é necessário uma ruptura na forma de pensar, porque o problema é recorrente, ele é diário. Eu vivo passando por isso todos os dias, e você também, lidando com animais aí. Você chega, você escuta essa reclamação, que é o que você está me relatando aí também, né? Não, direto, né? E eu acho que o seu comparativo, ele vem de uma forma a realmente causar essa ruptura, a quebrar os antigos hábitos e causar, assim, eu preciso procurar informação para mudar essa forma de agir, né? Eu vejo que isso aí vem diretamente com o foco aqui do canal, da gente transmitir essa informação, de passar o preto no branco, realmente, de como a gente deve fazer, e mais ainda, a pessoa utilizando isso na sua fazenda. Vocês podem ter certeza, vai mudar os números de produtividade, de lucratividade. Não é somente fazer a vaca produzir leite. Você também é um produtor de alimento, o alimento é o volumoso para essas vacas. Ela é que vai converter isso. E 50% hoje do custo de produção do leite está na alimentação. Uma boa parte dela é no volumoso, onde você tem que atuar. Não adianta reclamar de preço de leite, de preço disso, de preço daquilo. Você tem que tomar isso como sua responsabilidade. Mas é isso aí, Lucas. A nossa prosa aqui é uma prosa de uns 3, 4 podcasts, né? A verdade é essa. Mas Vamos tentar abordar isso de uma forma realmente como você disse. Vamos ali fazer um apontamento, vamos dizer assim. Nós vamos fazer um apontamento sobre esses temas e pontos, né, para a gente não correr o assunto, mas percorrer pelo assunto, e depois a gente pode, com certeza, vai ter outras oportunidades para a gente mergulhar em assuntos que eu acho que vão ser pertinentes, as pessoas vão perguntar aí no canal como a gente pode estar fazendo algo com mais especificidade, mas vamos percorrer por esse assunto, que é um assunto de muita importância, para eliminar a frase "minha silagem está acabando". Primeiramente, vamos lá atentar para o ponto de colheita, então. O ponto de colheita aí, ele vai variar às vezes, conforme o maquinário que você vai colher na fazenda. Quando você vai fazer um compilado aí na academia, dos trabalhos científicos, das indicações dos profissionais, não foge muito da silagem de milho. Vou falar silagem de milho aqui, que é um volumoso que comumente mais utilizado. A gente vai fazer esse corte aí em torno de 35% de matéria seca. Ok. Quando 35% de matéria seca, eu vou começar, essa é a média, né, das silagens, por exemplo, mas aí vamos separar aqui para aquele produtor que tem à disposição, né, uma máquina automotriz, às vezes, que é uma máquina mais moderna, que faz um processamento melhor do grão, ele pode entrar com 35% de matéria seca e terminar, às vezes, ali com 38%, fica uma silagem ótima. Mas quando, que é a realidade da maioria do produtor do Brasil, que nem tem essa máquina, que vai ter máquinas ainda convencionais de arrasto, sim, e aí você vai ter um processo mais longo do processo de ensilagem, é melhor você começar com menos um pouco, com 30, por volta de 30, 32, a linha do leite, mais ou menos 1/3. Olha para você ver quando é 1/3 da linha do leite, porque aí você vai terminar essa silagem, às vezes, com 35. Você começa com 30 e termina com 35. Porque aí você vai ter um processo melhor. Quando eu passo para essas automotrizes, você consegue fazer um melhor processamento, porque tem uma ferramenta lá dentro que chama cracker, que faz essa quebra do grão com a maior facilidade. Correto. A silagem de milho, ela tem a partícula, que é o colmo, tem a folha, tem o sabuco, tem o milho. Cada um com característica física diferente.
Então, Correto. o processamento, uma máquina que consiga processar isso de maneira uniforme, é complicado. Aí, por isso que chegaram a vir esses cracker, e hoje tem até cracker mais moderno, que não só espreme o milho, que ele quebra o milho e ainda, sabe, ele funciona de uma maneira que destrói Causa o milho. o cisalhamento, né, que eles falam, né? Isso. Essa divisão da partícula. Antigamente, a gente era como padrão querer dar no máximo uma chucadinha no milho lá só, sabe? E hoje, para conseguir fazer isso, então, numa máquina menos moderna, eu tenho que picar, às vezes, essa silagem com tamanho de partícula, às vezes, um pouco menor, para me conseguir quebrar o milho. Porque Correto. se você picar do tamanho convencional, talvez, você vai... não, esse milho vai ficar inteiro, o processamento não vai ficar bom, e aí sim, você está jogando muito dinheiro fora. Que a parte da planta do milho que mais contribui para a produção de leite é o milho, é o amido. Sim. Se você não consegue quebrar esse milho, você não consegue fazer que as bactérias do rumen cheguem até esse amido e consiga aproveitar ele em tempo hábil. Aí, quando isso não acontece, é muito comum a gente chegar nas fazendas e ver no curral muitas fezes cheias de milho lá. Então, às vezes, quem está levando vantagem nessa história de um mau processamento da silagem no ponto de colheita é as galinhas da fazenda. Justamente, nós temos que aumentar a criação das nossas caipiras sertanejas, né, para poder equilibrar essa conta, né, Lucas? Isso aí, mas no processamento, a gente atuando bem, a gente diminui muito essa quantidade de amido e de milho que aparece nas fezes. A gente trabalha hoje com um número aí de amido fecal até 3%, seria um número a ser trabalhado aí hoje. E aí no processamento você mexe com isso, né? Então você muda a produção de leite em processar melhor. Então, vamos frisar, vamos frisar isso aí. De novo, se a gente fizer uma correlação, Lucas, de produção de leite, eu acho que a gente vai evoluindo a nossa conversa aqui, a gente vai criando alguns insights, alguns ganchos. Produção de leite com processamento de grãos, né? Ali é um dos momentos, a gente não está fazendo volume, né? Nós estamos fazendo volume com quantidade e com conversão para a vaca. Então, ela precisa ter esse cisalhamento, essa quebra e esse processamento desse amido. Um negócio aqui que eu acho fantástico, que quando eu comecei a planejar a silagem, eu falava, a pessoa contratar um terceirizador, um terceirizado com automotriz para colher a silagem dele. Correto. Mas eu colocava no meu planejamento lá, e se ele não for? Justo. E se ele não for? Certamente. Isso aí. Aí, às vezes, a pessoa tinha uma maquininha de uma linha lá, guardada, e chamava o terceirizador. Se o terceirizado não fosse, ele tinha a maquininha dele de uma linha. E aí agora eu vou te falar o impacto que eu acho do processamento. A automotriz processa melhor. Se a máquina não foi e eu entrei com uma máquina que processa pior, eu estou dando valor à qualidade do milho, não ao processamento. Por isso que eu quis entrar na lavoura antes. Mas aí, com o tempo, e eu vou te ser muito franco, se uma máquina hoje, automotriz que eu contratei, eu tenho uma maquininha de uma linha lá no meu galpão. Se o prestador de serviço atrasar 10 dias, eu vou ficar muito chateado com ele. Mas é melhor eu atrasar minha lavoura, às vezes, uma semana, para me favorecer um processamento, correto, do que você entrar no ponto correto com a maquininha que não vai processar bem. O grão, né? Principalmente o grão. Então já aconteceu do produtor então começar a colher ali com a máquina dele, o terceirizado chegar, e aí fica claro, a silagem quando é fornecida, mesmo no ponto de corte correto, mas mal processada, ela dá menos leite. Eu preciso que a vaca aproveite esse material nobre, que é o milho, que é o amido, né? Vamos falar o amido que está dentro do milho lá. Sim. Que a vaca aproveite isso, que isso aí é que é o combustível para a produção de leite. Então, assim, processamento impacta 1 litro, 2 litros, até 3 litros na média de um rebanho. E eu acho que esse é o grande impacto. Eu falo aqui que muitos ainda estão pensando em melhorar os seus sistemas. Eu falo que em horas, né? Diminuir 1 hora, 2 horas na sala de ordenha, diminuir um funcionário, às vezes também na sala de ordenha, que é uma busca, né? Das pessoas terem uma sala de ordenha mais efetiva. Alguns já estão pensando em minutos e outros já estão pensando em segundos. Então, nós precisamos entender que o nosso assunto de hoje, ele já tem que ser tratado em segundos, porque você faz ele uma vez no ano. Não é possível
mexer, que depois que está pronto, está bem ensilado, bem compactado, o processo, você não consegue mais diminuir aquela partícula, né? É claro que a gente, agora com os vagões forrageiros, no momento ali de você fazer um corte, você até diminui essa partícula, mas o processo dela estar em fermentação e, vamos falar aí, disponibilizando, né, o nutriente que está ali dentro do grão, né, que é o amido para a vaca, o momento é o momento da ensilagem, é o momento que o silo, o material está ensilado, né? Então, você tem um momento, é uma ação. Então, Lucas, eu acho que isso a gente realmente está voltando a frisar, ponto de corte, porque é definidor. Define o sucesso, define a produtividade, 1, 2 ou 3 litros a mais por vaca. E às vezes você quer que o nutricionista faça milagre. Né? Aqui, ó, eu estou precisando de mais 1 litro, 2 litros, eu preciso ajustar aqui por uma metionina ali, uma lisina ali, como diz o professor Paulo Machado. Não é a lisina nem a metionina que vai fazer os milagres. Se você tiver tudo ajustado, aí você vai para milésimo de segundo. Mas a gente ainda está trabalhando em horas, né? Horas, na verdade, é só um exemplo, nós estamos trabalhando só no tamanho de corte, e no caso, estamos falando, na verdade, de esmagamento, cisalhamento, né, machucar o grão. E esse ponto é primordial. Lucas, qual o segundo passo aí que a gente tem como evolução para esse nosso checklist? Outro ponto importante que a gente pode falar aí é a questão da compactação da silagem. A gente está falando no ponto de corte aí, viu pontos importantíssimos a ser atentados e tem que ser atentado, e eu repito novamente, por exemplo, você pega uma fazenda que tem 100 vacas, que vai fazer 500 mil de silagem aí às vezes, é muito importante, já que você deixou uma deixa aí. O dia da silagem, para mim, é o dia mais importante do ano na fazenda. Certamente. Então, às vezes, precisa mesmo ter uma pessoa. Um exemplo que aconteceu comigo essa semana. O produtor fez a silagem, instruiu tudo como é que ia fazer, a gente não estava lá no dia, passamos alternativas para que ele tivesse uma pessoa lá no dia, ele resolveu não ter, que ele mesmo mediu o processamento de manhã e de tarde. Aí chegou 357 carretas de milho. Se ele tivesse com uma pessoa lá no dia, a pessoa tinha feito média do processamento para ele de 357 carretas. Justamente. E aí ele fez só de manhã, né, só fez depois da tarde. Eu estou querendo mostrar que mesmo com uma automotriz, com uma máquina de altíssima capacidade de processamento, se você não monitorar aquilo durante o processo, dá errado. Fizemos a análise dele depois que ele fez a silagem, o processamento, o que a gente chama de KPS, que é o dado que a gente trabalha no laboratório, que tem que ser em torno de uns 70%, estava de 40%, 35%. Nossa. E aí o que eu falei com ele, agora que a silagem está pronta, adianta. É com nada essa silagem que eu tenho que conviver um ano inteiro agora. E aí se tivesse, às vezes, pago um profissional, ou um técnico, ou alguém que fosse treinado para aquilo, que seja R$1.000, não sei quanto o valor, mas se você está colocando 500 mil no buraco ali, né, ele teria monitorado 357, a silagem dele em processamento ia ficar extra, ia ficar excepcional, e ele ia ganhar, às vezes, na média lá, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, por ter feito um processamento melhor. Então, é muito importante ter uma pessoa que acompanhe o dia da silagem. Temos que frisar que se essa mensagem ficar, já muda muita coisa já. Então, já puxando um gancho aí da compactação e falando das automotrizes que a gente está falando, o que é muito comum, como é muito difícil na pecuária melhorar tudo de uma vez só, e as coisas vão acontecendo até nas próprias fazendas, é comum você ter máquinas que estão colhendo, que são moderníssimas, às vezes máquina aí de 2023, e o que está compactando, às vezes, é o trator de 1970. É isso aí. Não quer dizer que é ruim, a gente só tem que dimensionar isso, porque as automotrizes processaram muito bem os grãos, mas, ao mesmo tempo, elas estão numa velocidade tão grande de produção que
Você vai encher um buraco de silo, não dá tempo, às vezes, do trator que está lá em cima compactar pelo tanto de carretas que vão chegando, que ela produz demais, ela colhe demais. Então, às vezes, a gente já tem que atentar, porque a compactação que se falava no passado, de 15 anos atrás, dentro da universidade, era uma silagem de milho ter 450 quilos a 500 quilos por metro cúbico. Isso hoje não dá mais, isso não pode, isso é perder muita silagem mesmo. Então, hoje a gente tem que trabalhar ali 700, 800 quilos de silagem por metro cúbico. Isso aí é uma boa compactação. E aí, quando você está com a automotriz, se está chegando muito alimento e não dá prazo de compactar, nós estamos tendo silagens bem processadas e muito perdidas, muito estragadas. Então, qual que é uma alternativa para o produtor que está nessa situação, às vezes, colhendo com a máquina mais de alta produção e tem um buraco de silo para encher? Então, às vezes, ele vai ter que passar a encher 2, encher 3 ao mesmo tempo para dar tempo desse trator conseguir fazer essa compactação. Muito importante, Lucas, muito importante. Você não aumenta, talvez, o peso do trator, né? Porque muitas pessoas pensam nisso. Vamos colocar um trator de mais peso, mais capaz, mas aí você, no caso, fatia. Isso. Você distribui em outros silos, 2 ou 3 silos. Estratégia para quem não tem, às vezes, a condição de fornecer o trator. Você não tem outra propriedade e vai alugar, vai ficar mais caro. Vou encher os 2 buracos aqui, né? Uma hora vem uma carreta para uma hora outra carreta para outra. Dá mais tempo para os tratores conseguirem fazer essa compactação. Sim. Então, o peso do trator, o dimensionamento também aí dos tratores vão ser feitos lá no planejamento inicial. Então, assim, atenta à compactação. A hora que o produtor achar que está bom, ele continua mais 2 horas lá em cima para fazer A hora que ele achar que está bom, ele fica mais. Para mim, o segredo muito está isso aí, para você fazendo perdas no pós-abertura de uma silagem, é a compactação. Perda em qualquer situação, né? Se não tiver compactação, não vai, não funciona, perde tudo. E retirar o oxigênio, né? Nós estamos ali, nada mais, nada menos, para as pessoas que não avaliam, né, Lucas, o porquê se compactar. É compactar para deixar ela mais densa. Não, é deixar mais densa, o quanto mais melhor, para você eliminar o oxigênio que está ali tirar o oxigênio que está ali. A conservação de alimento pode ser feito por vários processos. O processo de conservação de silagem, ele é feito por acidez, feito por fermentação. E fermentação é o quê? Ausência de oxigênio. Não existe fermentação na presença de oxigênio. Presença de oxigênio é oxidação, é combustão, e é o que às vezes ocorre na silagem, né? Uma silagem que teve muito oxigênio lá dentro, aquela camada preta que a gente visualiza na silagem, aquilo é uma combustão. Eu falo muito exemplo, se eu pegar uma folha de papel e colocar fogo nela, ela perde volume. Então, numa silagem que você tem 1 centímetro de camada preta, significa que se você não tivesse ela, seria 3 partes boas. Então, quem tem 10 centímetros de camada preta, ali deveria ter, se não tivesse esse oxigênio, 30 centímetros de camada boa. Então, a camada preta é uma perda altíssima. Então, quem tem 10 centímetros, que é comum em muitos lugares que a gente vai, ele perdeu 30%, 3 vezes essa quantidade. Ali houve uma reação de combustão. Então, é por isso que a gente tira o oxigênio. Tem que tirar mesmo o oxigênio da silagem se você quer conservar por esse método de acidez. Planejamento, ponto de corte e o nosso próximo tema, Lucas, vamos falar sobre inoculante. É mais um ponto a ser observado para a gente eliminar de uma vez por todas aquela frase recorrente: minha silagem está acabando. Samuel, o primeiro passo aí da questão do inoculante é ponto fundamental e a gente, desde a universidade, eu falo até, assumo também uma meia-culpa nisso aí como técnico, que no pós-universidade, quanta gente me perguntou já sobre isso, e a academia, nós não tínhamos muita conclusão com as informações que a gente tinha em mãos naquele momento, de concluir com muita convicção que o inoculante era realmente capaz de reduzir perdas em silagem. A gente tinha muitos indícios, mas não tinha muita convicção.
Hoje, a pesquisa evoluiu bastante, com a prática, com a vivência no dia a dia, de trabalhando com inoculantes, eu percebo que faz parte do processo. Inoculante não é invenção de moda, ele faz parte do processo e deve ser escolhido com cautela, porque o que ainda começou no mercado foram colocando, às vezes, algum tipo só de bactéria para fazer a inoculação de todos os materiais. Correto. E o que acontece? Cada material é composto de algum tipo de ingrediente, nutriente que está compondo ele ali. Então, às vezes, a bactéria que vai fazer essa fermentação, que vai ajudar a baixar esse pH, essas bactérias têm que ser específicas para aquele substrato, que no caso é uma silagem de milho, ou é uma cana, então, ou é um capim. Então, assim, o inoculante que é próprio para o capim, que são bactérias homofermentativas, mais conhecidas aí, o que a gente mais comum de ter nos inoculantes, é o Lactobacillus plantarum, não é o mais indicado, ou não pode ser um inoculante que só contenha Lactobacillus plantarum para fazer uma silagem de milho. Correto. Quando se trata de silagem de cana, não pode ser bactéria homofermentativa como essa. Tem que ser bactérias heterofermentativas, como apenas o Lactobacillus buchaneri. Então, em silagem de milho, ainda tinha opção, porque se você não usar inoculante, ela fermenta. Mas sim, quando que fermenta? Né? Como aquilo é uma operação de guerra, a inoculação serve para modular a reação dessas bactérias. Se eu coloquei inoculante, minha fermentação ocorre mais rápido do que se eu não usasse. E se ocorre mais rápido, ou se eu não usei, vai gastar muito tempo para que essa fermentação aconteça, as bactérias estão consumindo nessa fermentação esse inoculante. Então, no inoculante, a gente tem que tentar usar inoculantes de forma específica. E uma dica que eu dou, que é muito comum, eu tenho visto algumas coisas assim, e eu tento combater esse tipo de coisa, que é pessoas fazendo inoculante na própria casa. O inoculante, na hora que você vê, se você vai olhar lá o quanto ele impacta no custo da silagem, por exemplo, uma silagem de R$300 que custou para você, se você inocular ela vai custar R$306 a tonelada. Não impacta nem um centavo. Será depois de tudo que você ter feito, tudo do melhor adubo, melhor semente, não sei o que, transgênico e tal, você vai, num ponto que impacta tão pouco, arriscar. Porque, assim, se você pensar em Lactobacillus buchaneri, igual eu falei, ela está aqui no ambiente, está aí onde é que você está aqui onde é que eu estou. Mas isso é uma espécie de bactérias. E dentro de espécie, por exemplo, se eu pegar o bovino, o Bos taurus, você vai ter lá vaca com aptidão de produzir leite e vaca sem aptidão de produzir leite. Correto. E elas são da mesma espécie. Correto. Então, quando eu estou falando de Lactobacillus buchaneri, você tem Lactobacillus buchaneri com aptidão de fazer boa fermentação e Lactobacillus buchaneri com aptidão, não tem essa aptidão. Então, quando o produtor está produzindo isso no campo, muitas vezes ele não sabe o que está produzindo, que ele não consegue nem saber o que está produzindo. Sim. E muitas vezes essas bactérias, elas são tratadas e são mais resistentes a condições do ambiente. Que no caso do produtor, quando ele está multiplicando ela, ele não sabe que a hora, quando ele misturar isso na água ou no tanque de aplicação com uma temperatura muito alta, se essa bactéria vai estar viva lá ou não. Então, eu acho que não é ponto da gente correr risco. Sabe? Então, assim, escolha um fornecedor que tenha trabalho científico, que tenha o que mostrar, né, que esteja pesquisa e que tenha bactérias que sejam registradas. Isso eu acho que é o mínimo que o produtor tem que tentar nessa parte de inoculante. E utilizar. Faz parte do processo. É como se eu fizesse uma receita de bolo, e na receita de bolo tem que colocar o fermento. Você não vai pular essa etapa. Você tem que colocar o inoculante hoje de uma maneira específica. E podemos falar como próximo passo aí agora, já que a gente já falou de planejamento, da escolha do líder, de uma inoculação, a gente pode ficar atento à compactação. A compactação é um dos principais pontos onde a gente pode corrigir muita coisa de silagem. Se tudo você não fizer bem feito e na compactação fizer com excelência, sua silagem ainda sai lá fora, os animais vão comer, sabe? Porque
Na compactação, define se vai ocorrer fermentação ou não. Recomendações do passado na academia, dentro da universidade, é que uma silagem poderia ser de 450 a 500 quilos por metro cúbico. Essa era uma compactação normal. Hoje a gente já fala de 750, 800 quilos de matéria, de massa verde ali, de silagem, por metro cúbico. Ou seja, tem que ser muito mais compactado, tem que ser dimensionado. Ou o peso do trator, com mais peso, ou tentando encher mais buracos ao mesmo tempo, para que o trator, com menor peso, fique mais tempo fazendo o processo. Então, acaba que ele consegue compactar mais, retirar o oxigênio da silagem. Se não retirar o oxigênio, não existe fermentação. Por isso que é importante tirar o oxigênio da silagem. Se não tirar o oxigênio, a silagem perde toda. Ela vai perder 50%, perde 60%. Além de perder em quantidade e em volume, você vai perder porque quando tem oxigênio na silagem e está com a lona ali por cima, começa a vir micro-organismos oportunistas, que eu posso colocar aqui no topo deles os fungos filamentosos. Os fungos filamentosos, ele, se estressado, ele pode deixar um metabólito secundário, que a gente chama de micotoxina. Aí vem problemas. Micotoxina em silagem acontece muito em silagens que perderam muito e ainda deixa esse risco aí de baixa qualidade, sabe? Piora muito a qualidade da silagem e pode ser muito prejudicado nos animais e no ser humano. A gente tem alguns tipos de micotoxina, por exemplo, a aflatoxina, é capaz de estar no solo, ir para a planta de milho, a vaca comer, criança tomar e ser cancerígeno. Olha. Então, isso é problema de saúde pública. Então, é muito sério essa questão de micotoxina. E aí, no passado, se abordou pouco isso em relação a ruminantes, porque que criou-se uma barreira aí falando que micotoxina, para ruminante, ele metabolizava muito, porque tem a câmara de fermentação no rumen, ele metabolizava mais do que um suíno, do que uma ave, e era pior para as aves, e o bovino aguentava o rojão ainda. Mas como hoje as vacas comem o dobro que comiam no passado, em quantidade as micotoxinas começaram a incomodar e ser um vilão muito grande nas dietas. Então a gente tem micotoxina, o mundo sabe que existe mais de 3.000, catalogadas umas 600, mas que nós monitoramos no Brasil hoje são 6. De importância, de dar efeitos deletérios nos animais e nas pessoas, principalmente cancerígenos. Alguns com uma meia-vida mais rápido, que pode acabar ou ser eliminado muito rápido, ou outros que demoram muito tempo, como é o caso da aflatoxina aí, que vai passar por vários metabolismos, tanto do solo, da planta, do animal, de uma criança, de um adulto, e ainda continua incomodando. Então, eu acho que a compactação, vamos deixar aqui com outro ponto fundamental para controlar perdas. Eu gostei dessa palavra, Lucas, que é assim, nós não podemos negligenciar nenhum ponto que nós estamos falando aqui. Eles são somatórios, potencializam a conservação desse alimento, né? E potencializam respectivamente, a produção leiteira e saúde animal e saúde também humana. Então, em muitos momentos da ensilagem, aquele momento ali, que a gente trata como operação de guerra, às vezes se faltou, né, e se falta planejamento, e algumas vezes a gente está na mão aí do ambiente, né, do clima, do tempo, chove mais ou não, e não consegue fazer essa ensilagem no tempo adequado, mas não podemos dispensar nenhum ponto desse. Ele é somatório para a gente chegar no momento de abrir esse silo, não ter perdas significantes, né, porque perdas já existem. O melhor do melhor que você fizer, existe uma perda. Então você já está trabalhando para reduzir essas perdas, né? E aí assim, a gente vê que após a compactação, nós temos um momento que não é menos importante, que é
cobrir, né, essa silagem. Manter ali por uma camada, né, de lona, essa silagem em boas condições por um período de 6 meses, 8 meses, a 1 ano, né, e alguns até mesmo passando de 1 ano, quando essa pessoa tem uma produção a mais do que planejada, ou planejou ter a mais por alguma estratégia. Eu acho que esse também é um outro ponto para a gente tratar, porque ali é uma área, né, de contato, primeiro com o sol, né, a luminosidade, os raios solares, e todo tipo de problema com invasão para animais, até mesmo algum acidente, né, que pode ocorrer, um galho que pode cair. Então, assim, a gente tem uma infinidade de coisas para falar sobre esse momento. Mas, diga para a gente, da forma técnica, como a gente faz essa cobertura desse silo e esse fechamento para diminuir perdas? Ótimo. Primeiro, esse fechamento aí, para a gente encher o silo durante a compactação, até para você ter eficiência na compactação, ele tem que ser enchido por camadas mais ou menos de 15, 20 centímetros, né, para poder conseguir fazer essa compactação, e aí chegou a hora de fechar. E aí você já vai ter planejado, né, seguindo o roteiro nosso aqui, e aí vão ter que buscar lonas. A vida inteira, nós sempre trabalhamos comumente com as lonas aí. E essas lonas, o material dessas lonas são polietileno. Então, é importante a gente lembrar que as lonas não conseguem impedir a entrada do oxigênio. O que impede muitas vezes essa entrada? O que minimiza bastante. Primeiro é a compactação, que você vai observar que existem 2 silos que a gente está fazendo. Dentro de um paredão de silo, existem 2 silos. O do meio para cima e o do meio para baixo. Aquele do meio para baixo, quando você analisa a compactação só dele depois de pronto, ele está normalmente 20% mais bem compactado que o de cima, né? Porque ele já foi mais pisoado, tem o de cima que entrou mais por peso, cima, né? E aí você vê que nele lá, ele perde muito pouco. Então não é a lona às vezes que está impedindo, não, porque o material da lona é o polietileno. E como a maioria dos nossos silos estão em céu aberto, você vai numa fazenda aí no centro-oeste do Brasil, a céu aberto aí de tarde, é 40, 50 graus em cima dessa lona. E o que vai acontecer com a lona? É igualzinho os raios ultravioleta na pele da gente, né? Muito sol, muita exposição, muito calor, expande os poros daquela lona, de maneira que vai entrar mais metros cúbicos de oxigênio naquela lona todos os dias, porque ela está mais exposta ali. Então, nessa camada superficial, vai entrar oxigênio por mais que você use uma lona de qualidade. Então, o que eu não quero com a lona? É que essa lona rasgue, né? Então, o que foi padronizado para a gente ter como uma lona de boa qualidade? Sempre foi falado em só micragem. Micragem é a espessura da lona. Uhum. O termo que a gente tinha, assim, quando você ia num curso de silagem há 10 anos atrás, todo mundo falava assim, a lona tem que ser de 200 micras, pelo menos, ou 250. Mas só que, na prática, o mercado de lona oferece, vou ser sincero, tem muita, mentira na história. Lonas que falam que tem 200 micras, quando você vai na prática mensurar, ela está entregando 100, 90. Essa lona não é virgem. Essa lona está prometendo uma garantia ou nem tem garantia e rasga no sol. Eu tive num cliente recente que ele tinha 10 meses de silagem e as marcas na imagem, ao ver a lona dele, não era marca de pisada de animal, era marca de lona cedendo. De abertura. De abertura, por sol. Estragou no sol. Então, qual que é os pontos que eu vou tentar para ter uma boa lona? Não foca só na micragem. Eu conheço lonas de 125 micras que tem muito mais efetividade do que lonas de 200 micras no mercado. Porque realmente ela é de 125 e não está mentindo. E a lona é virgem. Lona reciclada é muito complicado, sabe? Ela rasga muito, não aguenta sol. Então, assim, a gente vê muito no mercado aquela lona preta antiga. Eu não recomendo aquela lona preta, até porque ela, por ser preta, ela traz mais... Absorve mais, né, luminosidade ali, mais calor e tudo. Então, eu recomendo muito aquela lona que é branca do lado de fora, para refletir essa luminosidade, e preta do lado de dentro.
E às vezes o pessoal usa muito também para melhorar isso, aquela silo-bolsa. Silo-bolsa igualzinho quando você guardava milho estocado lá no Mato Grosso. Então era uma bolsão que tem que ficar no tempo e no sol. Aquilo tem tratamento ultravioleta. Tem gente que usa aqueles bags, cortam nas laterais dos bags e utilizam ele como a lona. Eu sou fã desse método, porque você vai ter uma lona bem mais resistente. Furo em lona não é problema. Toda fazenda, se nós não vamos conhecer uma fazenda que nunca teve furo em lona. O problema é não tampar o furo. Exatamente. Então, lona vai ter furo sempre. Então, a gente tem que ter sempre a estratégia lá de ter numa salinha lá um metro de lona cortado com uma cola para o dia que furar, sei lá, e vedar. Né? Correto. Então, o que eu utilizo também como ferramenta nova, podemos falar assim, que o mercado já, isso foi desde 2004, começaram a fazer esse trabalho na Itália, já difundido no mundo, já hoje, mas ainda é uma novidade em termos de Brasil de maneira geral, que são as barreiras de oxigênio. A barreira de oxigênio, ela é um filme. Pensa quando a gente quer guardar um alimento na geladeira. Que, por exemplo, você está lá na sua casa, tem uma salada de fruta que você quer guardar e conservar ela por mais dias. A gente pega um filmezinho, às vezes, né? E passa aquele filme por cima e guarda na geladeira. Aquele filme, muitas vezes, é do material poliamida. Começaram a fazer essas barreiras de oxigênio, tipo um material aquele de poliamida. E eles melhoraram essa tecnologia e foram para o EVOH, que é o etil vinil álcool. Esse é o melhor material para barreira de oxigênio. Ele parece um filmezinho ali mesmo, um filme, só que não passa oxigênio por ele, como o material do polietileno passa. Quando não passa oxigênio aí, as perdas são muito menores. Vamos falar assim, um trem simples, bobo, mas que muita gente já se perguntou na vida. Por que a Coca-Cola de garrafinha é mais gostosa que a Coca-Cola de plástico? A resposta está aí. No plástico, na garrafa PET, aquilo sofre temperatura, ação da temperatura, dilata o polietileno, o plástico, e vaza o gás do refrigerante, vai embora. E no vidro não passa, no EVOH não passa. Então é bom que vocês já aprenderam mais essa aí, que a Coca-Cola de plástico, ela tem menos sabor, às vezes menos gás ali, porque vaza gás no polietileno, que é a mesma realidade que a gente tem nas nossas lonas. Então, o que eu recomendo hoje? Usar, na hora da vedação, uma barreira de oxigênio de EVOH ou poliamida, se você tiver que abrir esse estilo muito rápido. Sim. Embaixo e a lona por cima. Aí você está fazendo uma excelente vedação, você vai praticamente, visualmente, né, eliminar aquela camada preta que a gente via bastante, que incomoda muito, incomoda que você está vendo ali perdas grandes. Naquela conta que eu falei lá atrás, 1 centímetro de camada preta era 3 centímetros de camada boa que eu poderia ter ali. Então, a gente cerca muito isso e cerca a entrada, né, de se entrou oxigênio, cresce fungo filamentoso, tem micotoxina. Então, ao usar a barreira de oxigênio, você ganha mais matéria seca no silo, diminui suas perdas e ganha qualidade, por não estar desenvolvendo micro-organismos indesejáveis naquela silagem. Excelente. Então, e outra coisa que eu vou falar na vedação é sobre os pesos. Por exemplo, não vou condenar terra em cima de lona, não. Acho que funciona bem, pensando assim, você tira, faz uma proteção ali contra raio ultravioleta quando você coloca a terra. Só que tem uma coisa que às vezes eu acho difícil para o manejo. Primeiro, retirar a terra lá de cima. Justamente. A sanidade do seu material, às vezes cai terra para dentro do silo, aquela anarquia, confusão, e aí você começa a piorar a qualidade, a sanidade do seu produto e um trabalho muito grande. E um ponto importante, quando você tem uma terra, às vezes, se tem um buraco na sua lona, com terra em cima você não vê, não. Se a lona está ali aberta, ali, só ali, se ela furou, não tem problema. Se ela furou, eu vou lá e vou remendar. Você elimina muito do problema aí. É verdade. Então, eu acho que a gente tem que colocar pesos também, tem contas para ser feita desses pesos que a gente coloca. Você pode colocar uns sacos bags, tem gente que coloca pneu para fazer esse peso sobre a lona aí. É aquele aro, né? O aro do pneu, né? Tem isso. Que utilizam. É importante ter esse peso e que dá uma lacrada, sabe? É importante que esse peso esteja bem distribuído em cima do silo. Para quê?
principalmente em cordões. Para quê? Se você abriu um primeiro cordão seu ali, você vai ter talvez 5 metros na frente, tem outro cordão ali, que você vai abrir aquele silo, mas não vai ter uma penetração de ar direta. Sabe? Porque depois... E uma questão que eu gosto de falar, que é uma curiosidade, e que às vezes muito chama a atenção de muitas pessoas quando eu toco nesse assunto. Quando você está com o silo aberto, você abriu um silagem na sua fazenda, está utilizando a lona no manejo da sua lona, no dia a dia. Você foi lá e retirou a silagem da manhã. O que o caprichoso fazia, que eu fiz e recomendei por muito tempo? Você vai lá, tira o silo na parte da manhã, trata dos animais, fecha esse silo. Quando você voltar de tarde, você abre esse silo de novo. Capricho. Eu falava desse jeito aí. É isso aí. Só que hoje, o que acontece? Se você chegar numa fazenda aí, 7, 8 horas da manhã, nessa região do centro-oeste, que é muito quente, retirou a sua silagem e fechou ali, talvez para pensar, eu vou deixar menos contato com o ar, né? Só que se você já abriu a lona, por mais que você desça ela, você não dá conta de cercar a entrada de ar ali, não. De forma nenhuma. Ou com essa lona levantada ou com ela baixada, vem entrar ar ali. E dependendo da região, quando você abaixa a lona, você está criando um ambiente ali. Observe, você abaixou a lona, quando você sobe, ela está até suando, está caindo água ali. É tudo que o fungo filamentoso precisa. Temperatura, calor, água, não é isso? O ambiente está perfeito para o desenvolvimento do fungo filamentoso. Então, hoje, eu recomendo, se você está numa região muito quente, tirou a silagem pela manhã, de tarde, pode deixar aberto. Deixa aberto, porque o oxigênio vai entrar de toda forma, mas pelo menos você não cria esse ambiente perfeito para o desenvolvimento do fungo filamentoso. Aí, à noite, você fecha. Está mais fresco, né? Sim. Aí tranquilo, mas durante o dia, com essa temperatura muito alta, eu prefiro não criar esse ambiente favorável para o meu maior inimigo aí, que é esse fungo filamentoso que dá prejuízos imensuráveis. Quando vem prejuízo de micotoxina, quando a gente consegue perceber ele, ou ele abortou vaca, ou morreu animais, ou morreu lote de animais. O problema já está instalado, né, Lucas? O problema já está instalado e já quando ele vem, ele mostra de uma maneira muito grave. Muito agressivo. Eu convivi recentemente com uma fazenda que teve 50 casos de aborto por micotoxina. A pessoa está produzindo... Imagina lá, está uma vaca lá com 6 meses de prenhez, 5 meses de prenhez. Essa vaca aborta. Isso é uma tragédia para o resultado da fazenda. Para o resultado da fazenda e para o animal, né? Um aborto, ele é agressivo, pensando no animal, para ele recuperar e sair de novo, para ele enxertar. Aí a lactação dela costuma ir para longe, esse animal vai secar antes da hora e você vai ter que ficar com intervalo entre partos grande, vai ter que tratar de animal que não está produzindo. Então, quando vem, pode tirar a fazenda do ar. Justo. Né? E eu já vi essa situação, já vi isso acontecer. Então, na vedação, esses eram os pontos que eu estaria tentando. Qualidade da lona, utilizar uma barreira de oxigênio, utilizar peso sobre a lona. Monitoramentos que podem ser importantes. Eu tive em uma propriedade também, onde o local do silo era muito distante da onde fazia a operação. E como ele não tinha escolhido um líder para poder fazer essa gestão, olhar isso aí, acontecia dele chegar lá e ter grande parte do seu silo já perdido, porque às vezes entrava um animal e estava longe. O cara lá não ia ver, quando via passava um mês da lona toda furada, você perde 50% do seu silo. E no dia a gente percebeu que poderia fazer uma medida simples. Simples que para ele, por exemplo, a fazenda dele toda monitorada por câmera. Vai, gente. Entendi. Vamos colocar uma câmera lá perto desse silo, Tá na hora, né? No dia aqui do computador, eu vou dar uma olhada como é que tá essa câmera aqui, porque hoje não é isso. Justo. Foi uma medida simples, nós não comprou mais câmera, tirou um monte de câmera que tinha na fazenda, pegamos uma câmera que não estava num lugar que não impactava, não era estratégico para ele, isso. E colocamos lá. Resolvemos o problema todo? Não, mas minimizamos. Eu acho que vai muito de entender a situação da fazenda, o técnico, a gente ter uma criatividade na fazenda também para achar soluções que atendam o produtor, porque tem hora que às vezes eu estou com solução, só que a solução não atende o bolso do produtor,
talvez a solução que eu entrei naquele momento, que eu estou propondo para ele, não cabe para o orçamento da fazenda naquele momento. Então, nós temos que tentar sermos criativos e tentar fazer o melhor na condição que o produtor tem, naquela situação. Então, eu acho que é possível, sim, fazer. Nós estamos pontuando aqui cenários, né, para fazer o melhor possível. Mas se o produtor, na próxima silagem que ele tem, já pensar, poxa, eu vou melhorar na minha lona, eu vou passar a usar um inoculante, eu vou fazer uma compactação melhor. Se ele começar a melhorar esses pontos chaves que a gente abordou aqui, desde o ponto de colheita, do planejamento até essa parte final da vedação, eu tenho convicção que 7%, 8% das perdas ele consegue melhorar. Então, para um técnico que devolve 8% numa consultoria que ele dá, é fantástico isso. É fantástico para o técnico, é fantástico para o produtor, é fantástico que pode proporcionar isso na atividade, sabe? Então, eu acho que isso são pontos chaves e que impactam mesmo. Lucas, e esse momento que você disse, assim, nós relatamos aqui os pontos, até aprofundamos, mergulhamos mais em alguns pontos, falando de micotoxina, falando das espécies, e dando aqui realmente uma aula para o pessoal, para os nossos seguidores e para muitos que estão nos assistindo, mas nós temos que diminuir na nossa consultoria as barreiras das implantações de novas técnicas, de novos procedimentos. Eu falo disso todos os dias. Às vezes o excelente a se fazer tem uma barreira financeira, tem uma barreira cultural, tem uma barreira operacional, e não é uma simples barreira. Às vezes é o operacional de não ter homens para fazer, de não ter uma pessoa que realmente consegue ser esse líder. Então, nós temos que avaliar propriedade por propriedade. Fazendo esse checklist, né, que a gente falou aqui desses pontos, você vai deixar esse checklist aí disponível para a gente colocá-lo nas nossas redes sociais, né? E já aproveitando, vocês também nos sigam nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, @Pecuária Leiteira Tropical. Nós estamos também no Spotify, disponibilizando o áudio, né, de todas as nossas entrevistas, para facilitar aí para as pessoas que estão viajando e naquele momento de viagem usar aquele tempo. O TikTok também estamos já povoando ele com alguns cortes dos nossos vídeos, mas o ponto a partir que você tem essa lista de checagem do que deve ser feito e não pode ser dispensável. Eu vou deixar esse assunto de lado, porque o Lucas não conseguiu e o Samuel não conseguiu me convencer. Isso nós estamos trabalhando todo dia, que é o poder do convencimento. Porque o que nós estamos passando para vocês são anos e anos de pesquisas e de atualizações. Eu acho que esse é o ponto, nós estamos atualizando a todos os dias. A verdade de ontem, que era absoluta, houve uma pesquisa, uma nova tecnologia, e amanhã pode sair um novo método, um novo procedimento, mas os pontos que nós estamos relatando são indispensáveis. Todos eles precisam ser feitos com mais intensidade ou menos intensidade, dependendo da sua barreira. Eu acho que isso a gente começa a criar essa nossa mensagem, né, Lucas? E o outro ponto que eu busco aí um resumo desse nosso bate-papo, que ainda não acabou, o resumo muitos que estão no campo, consultores, ou que se dizem consultores, não conseguem correlacionar investimento ou custo com o quanto ele gera de retorno. Você falou aí, um consultor na área de silagem, de ensilagem, ele diminuir 7% de perda. A gente comentou aí sobre um assunto de R$500 mil, né, de silagem, que precisa ser investido nesse alimento para uma fazenda de 100 vacas. Então, vamos colocar 7% em cima de 500 mil, nós estamos falando de R$35 mil. Então, 35... Isso aí é o que a gente crava, né? Se você fizer isso aí com excelência, isso vai mais do que isso. Então, um artigo até que em um grupo nosso de técnicos que foi apresentado esses dias,
falando sobre compactação e densidade de silo, ele mostra perdas de 20% a 10%, simplesmente dependendo do que a gente acabou de falar. Compactação no ponto de colheita, ele mais seco temos dificuldades para se compactar, ele mais úmido tem problemas de fermentação. Então, nós temos realmente que usar todos os pontos da melhor forma possível. E os consultores, como você e outros que estão no campo, precisam justificar a prioridade naquela tarefa. Para mim, eu acho que esse é o ponto. Você falou de números e colocou aqui que, através dos grãos não estarem, vamos falar aí, bem processados, quebrados, feito, né, o corte, o cisalhamento, nós não temos aí o acréscimo na produção de 1, 2, 3 litros. Se a gente quiser fazer as continhas aqui básicas, 100 vacas, 1 litro por vaca, 100 litros dia, dão 3.000 litros mês, vezes uma média que foi comercializado aí a R$3, nós estamos falando em R$9.000 mês, somente através de um ponto. Você realmente definir aquele momento ali da colheita, desse grão ser quebrado. E, Lucas, eu não sei se você tem relato, mas há pouco tempo, uma dessas palestras falaram sobre porcentagem de amido nas fezes. De 2% a 6% de amido nas fezes. E, num rebanho, ele fez um exemplo hipotético, né? Uma fazenda por um mês, com 50 vacas em lactação, ela tinha 2% de amido, passou para 6%. Esses números agora eu posso até não estar tão atualizado, mas o que é o ponto? É que ele fez a conta de quanto em quilos de milho foi embora, foi nas fezes. Então, quando você utiliza mais porcento, tem mais amido nas fezes, nesse caso, não lembro corretamente quantos por cento, mas ele fala de 9 toneladas que foram embora. Então as pessoas olham, como você falou ali, isso aqui é comida para galinha. Realmente vai ter que ser, ou para bactéria, né, em algum outro lugar lá de fermentação, em composteiras e outros lugares mais. Mas não está fazendo a função dela, a função do amido, que é a produção realmente, nutrir a vaca e produzir leite. Então, 9 toneladas o processamento de milho foi embora. Fundamental. Por exemplo, ontem chegou para mim uma análise no laboratório aqui, e tem horas do quê? Antigamente, campeonato de silagem, quando o pessoal fazia em laboratórios, se analisava assim, qual que tem a análise análise química melhor. Correto. E aí eu tinha um material aqui que tinha uma análise química melhor, análise que tinha mais proteína, tinha mais energia e tal, só que o processamento não estava bom. Então, como os outros, acabou, né? Acabou, foi embora. Eu sou acostumado a chegar em fazenda e pegar amido fecal de 8%. Seus números aí estão muito em cima. 6%, 7%, 8% é muito comum. E aí a gente faz alguns tipos de manejo, né? Trabalhamos isso e faz isso voltar para o recomendado de 2%, 3% aí. 3% correto. É um número interessante para trabalhar aí Está com 3% de amido fecal. É aceitável. Mas mais do que isso, começa a perder muito dinheiro. Então, você vê que o processamento, você colocou muito bem colocado aí, sobre os valores, que o tanto que é possível perder, né, nessa questão aí do processamento, e todos os pontos que nós falamos, tem muito que se pode perder, tanto em quantidade de comida, em qualidade, né, e essa questão do processamento aí, que o animal não ingere o que precisa comer, o de melhor que a gente tem na silagem, que é o amido, que é o ingrediente mais caro e o que é o capaz de proporcionar mais leite, né, na fazenda. Eu vejo assim, nós estamos no nível de informação no campo, de informação, né, de conhecimento, que é diferente de sabedoria, né? O conhecimento você tem e sabedoria você utiliza, você usa no seu dia a dia. Nós temos muito conhecimento. E um dia, escutando um grande coach aí na nossa área na área de inteligência emocional,
que é o Joel J, um dia ele falou sobre alta performance e falou sobre esse volume de informações que existem agora nas redes sociais, como nós aí dentro do canal, no YouTube, e ele me fez pensar que, realmente, informação existe. A tecnologia, eu brinco quando estou no campo, ela está passando aqui, ó. Você sente a todo momento o aroma dela. Por quê? Através da internet, através da modernidade. Você acessa um telefone, você busca qualquer e resolve qualquer problema. Pelo menos você fica conhecendo como se resolve. Aplicar isso no campo já é diferente, né? Então, nós precisamos conhecer, sim, mas precisamos do consultor para ele diminuir as barreiras, conseguir aplicar e colocar pesos em todos esses pontos, falando para você onde você, dentro das suas condições, pode realmente interferir, pode realmente colocar ali energia, né, do seu dia. A gente sabe que a operação de silagem, de novo, é uma operação de guerra, muito dinâmica, quebra uma máquina, fura um pneu, estoura isso. Isso tem que estar planejado, previsto, mas aonde você não pode deixar de colocar energia. Isso é o papel do consultor. Ele tem o conhecimento e ele entrega para você a sabedoria dele. Faz você entender que não pode deixar de lado. Eu, por acaso, cheguei esses dias numa propriedade e o pessoal fazendo a ensilagem, e eu já com algum conhecimento de silagem básico, você a todo momento estava vendo erros, vários erros recorrentes. Então, Lucas, a gente tem um valor que eu acho que é significativo, você já deixou alguns valores aí para nós, e eu acho que o pecuarista, principalmente na atividade leiteira, que nós temos uma margem bem reduzida, precisa entender que o aporte de dinheiro colocado para produzir 1 tonelada e para produzir o volumoso para o ano, ele é enorme. E ele tem momentos únicos para decidir o sucesso ou o insucesso, maiores perdas ou menores perdas. Perdas vão haver. Nós podemos reduzir. E o consultor, de novo, ele precisa ter a capacidade de transformar o conhecimento em números, né? E fazendo essa correlação. Ele não é vendendo o seu serviço. É que o seu serviço, o meu serviço, ele precisa estar dentro do pacote, fazendo o quê? Ele não é custo, ele é investimento. Ele vai te retornar. Retornar como? Como que ele retorna? Como que ele põe mais dinheiro no bolso? Numa consultoria, quando o Lucas vai à propriedade. Numa consultoria, quando o Samuel vai à propriedade. Nós precisamos dar estas justificativas. Porque ele vai entender da espécie, vai entender da compactação, vai entender de micras. Nós temos, na verdade, que entregar para ele um pacote e falar, ó, eu te entrego esse pacote e você vai reduzir X em perda e vai eliminar a frase, minha silagem está acabando, e vai aumentar a produtividade com saúde animal. Eu acho que essa aqui, pelo menos, nós estamos partindo para o nosso final, mas da minha parte, eu fazendo aqui de um bom entendedor, esse é o ponto. O consultor precisa levar isso para o campo, a todo momento. E você agora, eu acho que está... Com certeza. Nós precisamos levar para o campo, Samuel. Eu acho que nós precisamos levar muito isso para o campo. E eu tenho dito recentemente também que é até um dos motivos da gente também trabalhar com treinamentos, é que chega a hora de fazer silagem, agora nós estamos vivendo essa época bem na hora mesmo da silagem, de 2 semanas para cá. Tá uma loucura, a silagem é todo mundo fazendo silagem ao mesmo tempo. Isso. E aí, eu fico achando que o Lucas sozinho, o Samuel sozinho, as pessoas que trabalham, os consultores só com isso, sozinhos, nós não vamos conseguir resolver o problema do produtor. Nós vamos ter que levar isso para o campo, nós vamos ter que treinar as pessoas para eles, né? Para que, né, enquanto eu estou aqui, que eu tenho vários clientes fazendo silagem nesse momento. Então, o que eu tenho tentado fazer? Achar esse líder na fazenda, treinar alguém na fazenda, sabe? Treinar pessoas para que crie uma comunidade interessada
diminuir essas perdas, né, e que sejam atentas nesse fator importante da silagem aí, que pode mudar a situação da fazenda, para o lado bom ou para o lado ruim. É isso aí. Não, e eu vejo que é um momento muito especial a gente estar aqui conversando sobre ensilagem, conversando sobre essas perdas, porque ainda há tempo. Ainda há tempo para a gente salvar a lavoura, né? Salvar esse processo de conservação de alimento. Eu acho que alguns termos nós temos que mudar para eles darem mais impacto às pessoas. Nós precisamos conservar o alimento. Conservando o alimento, nós conseguimos entregá-los, né, para o processo produtivo, e aí, né, o sistema de produção de leite e de cria de animais, para que lá ele sim faça o seu papel. Né? Então, nós temos que conservar esse alimento. Ao invés de ensilagem, por exemplo, ensilagem, a gente já precisa de uma definição. Você entendeu? A gente fala sobre, eu quero conservar um alimento. Conservar. Conserva, né? Vamos criar uma conserva. E outra, né? Além da conserva, nós temos que pensar também na forma de criar essa comunicação que impacta. Você vai conservar um alimento, não perdendo dinheiro, né? Isso eu acho que precisa até a gente ser estudado para que a gente coloque no mercado palavras que são palavras-chave de impacto, e as pessoas pensem, dentro desta ensilagem, dentro deste momento, eu tenho 10 dias, 15 dias, que eu vou pegar todo o meu dinheiro, vou pegar 500 mil reais e vou colocar debaixo de uma lona. Será que eu não tenho que ter realmente atenção em conservar o meu dinheiro? Vamos pensar dessa forma, nós vamos conservar alimento versus conservar dinheiro. Pessoas que trabalham aí nas áreas de investimento financeira, quanto tempo ela fica estudando a forma de investir o seu dinheiro para ter lucro? A base, para mim, eu acho que é a mesma. Nós precisamos ter conhecimento, pessoas ao lado que vão nos direcionar em que momento nós vamos colocar esse dinheiro, de que forma nós vamos aplicar esse dinheiro. Nesse caso, são duas atividades, uma é produção de leite, a outra é produção de volumosos. Então, nós temos que ter dois setores, né, distintos na fazenda, trabalhando e andando realmente com as suas próprias pernas, porque é um outro setor. Né? Hoje, o produtor de leite, ele tem que ser, primeiro, agricultor. E muitas das vezes, ele é só um cara que ama tirar leite, né? Estar com as vacas. Isso aí muda tudo. Esse raciocínio que você falou foi algo que mudou a região que eu trabalho hoje. O dia que o produtor de leite da nossa região reconheceu que ele precisa ser um agricultor antes de ser, né, o produtor de leite, foi aí que mudou o cenário da região. Mudou todo o cenário da região. As fazendas começaram, porque nós estamos numa região que tem, se você for olhar o índice pluviométrico, é relativamente normal, mas só que é tudo de uma vez essas chuvas. Nós estamos em áreas de perder muita lavoura, sabe? Então nós precisamos e aprendemos a ser agricultores primeiro, para depois tirar leite. Demos um passo atrás. Samuel, gostaria de deixar aqui, né, uma coisa que me ajudou a me transformar um pouco nesse pós-pandemia, que pode auxiliar outras pessoas, que é a questão da cultura da inovação. Às vezes o produtor, as pessoas não sabem para que lado vai, tem muita tecnologia, nós não sabemos quais usar, só que a gente está fazendo um convite aqui, para uma ruptura na forma de pensar em relação à silagem. Então, na minha vida, me ajudou muito a cultura da inovação, que não é só, sabe, sempre eu tenho experimentado coisas novas em relação à tecnologia. É claro que, assim, não fico fazendo experiências em fazenda de ninguém. Eu tenho colocado isso na minha vida, porque o mundo hoje evolui bastante, de um ano para o outro muda tudo, e para a gente continuar sendo profissionais de referência, não ficar na mediana da história aí, a gente tem que tentar fazer essa ruptura, e ruptura de pensamento, começar a fazer coisas novas. A gente tem que tentar fazer coisas diferentes para que a gente possa ter resultados diferentes nas nossas ações. E é isso aí, Lucas. Eu vejo o seguinte, todos os dias da minha vida, quando a gente está no campo,
A primeira coisa, e eu acho que isso já aconteceu com você, a primeira coisa são reclamações. Raramente você tem assim, rapaz, Samuel, bom dia, eu estou muito feliz hoje porque eu atingi X litros de leite. Eu estou muito feliz hoje porque a minha silagem fechou com tantas toneladas. Eu estou muito feliz hoje porque nasceu aqui um lote de bezerras que eu planejei, projetei, fiz um acasalamento dirigido. A parte feliz dos acontecimentos que você realmente colocou um propósito, colocou ênfase, colocou energia, planejou, resenhou, rascunhou, trocou ideias, são muito poucas vistas hoje por mim. E eu coloco isso como uma reflexão para a gente. Será que todos que eu estou visitando, eles estão sendo moldados todos os dias, ou eles estão fazendo o que deveriam realmente fazer? Eles deveriam estar planejando realmente o que deveria planejar? E eu ainda coloco o seguinte ponto, a palavra porquê. Existe um porquê em fazer. Não é que você tem que fazer por fazer. Às vezes a gente é acostumado cumprimentar uma pessoa, né, com um aperto de mão. E isso tem uma história do porquê, né? Se não falar, e aí, beleza, bom dia. Foi um quebra de paradigma para nós, justamente, né? Durante a pandemia, ter que fazer assim, pessoa, um joinha, um cotovelo, né? Mas existia um porquê da nossa mudança. O porquê era sobreviver. Então, a partir que a pessoa olha para dentro do seu sistema e ela fala assim, eu preciso sobreviver com a minha atividade. No nosso caso, produzir leite. Como que você vai sobreviver? Você vai ter que trocar o aperto de mão por um simples gesto de cotovelo. Ah, mas isso é muito difícil. A vida inteira eu apertei a mão da pessoa e apertei forte. Quando a gente tem momentos que a gente chega em algumas propriedades, a gente tem que chegar firme, que o cara quase estrangula a sua mão. Então, pega toda aquela força, aquela vontade de ser uma pessoa que recebe bem as pessoas, coloca essa energia para dentro do seu negócio. Entenda o seu negócio. A cultura da forma de se fazer, e eu venho falando isso aqui sempre, a forma que seu pai fazia, que seu avô fazia, te deu uma paixão, te ensinou a ser apaixonado e gostar do que você faz. Só que o que eles faziam eram outros tempos, eram outros negócios, eram outras demandas, não existia um commodity, não existia essa globalização de informação e de comércio, a margem era muito maior. Agora, a margem está reduzida, você precisa ser assertivo, então você precisa entender o que você tem que fazer. Nesse momento, nós vamos solicitar para que o nosso amigo e consultor Lucas faça este checklist, para que você entenda que em cada ponto, aqui nós falando da eliminação da palavra acabou minha silagem, como você pode atuar. Talvez ainda está em tempo para você atuar na sua silagem, no seu momento de ensilagem, você ainda não comprou a lona, ou se comprou, consegue trocar, você ainda não compactou o silo, está no meio da compactação, à noite você vai ver aqui esse bate-papo que vai ao ar e você consegue tirar um ponto. Se nós conseguirmos um ponto somente, e esse ponto, Lucas, a gente pode eleger ele como ponto de compactação para conservar o seu dinheiro e você não perder dinheiro? Será que a gente pode falar que existe um ponto macro em toda essa nossa conversa? Se a pessoa falar assim, eu vou fazer uma coisa só, o que ele deveria fazer para a gente amarrar tudo que a gente colocou aqui de informação, que a gente mergulhou, para falar assim, eu vou sair desta conversa, deste bate-papo, dessa contribuição, levando para casa uma tarefa. É possível a gente resumir isso? Samuel, eu não dou conta de ficar em cima do muro em nada, meu amigo. Não dou conta de ficar em cima do muro em nada. Aí eu vou falar a compactação que você falou aí. Mas, gente, vamos deixar claro, todos os pontos que eu falei aqui, se não trabalhar todos os pontos, não fica bom.
Se você só comprar o inoculante, resolve? Só colocar a barreira de oxigênio, resolve? Não vai resolver nada se você também não compactou. Se você fez tudo isso, compactou bem, escolheu um momento de corte ruim, não processou bem, não colocou a lona boa, mesmo compactando bem, ficou meio a lona muito ruim lá, que perdeu no tempo, vai estragar. Então, assim, eu falo dos pontos. O que mais pode impactar e mudar a sua vida pode ser no primeiro momento a compactação, mas você vai sair de uma fase para outra fase como produtor de alimentos na sua fazenda se você se atentar a todos esses pontos, ao equilíbrio das coisas. Tente melhorar todo o processo. E vamos subir, né? Vamos subir aí a nossa margem, né, de fazer coisas. Vamos sair realmente da média. Eu falo que a gente vem sempre conversando com isso aí, nós já partindo aqui para o nosso final, nós vivemos, muitas pessoas, né, os seres humanos, têm uma capacidade de se adaptar aos ambientes, adaptar às adversidades e rapidamente sentir conforto. E aí ele para, ele estabiliza, ele não cresce mais. Porque o que faz nós crescermos e termos produtividade, não importa em qual setor, em qual área, é o desconforto. Você está desconfortado saindo dessa zona e vai buscar conhecimento, vai dormir mais tarde, vai colocar mais energia no negócio, vai buscar mais informação, contrata um consultor como o Lucas, nesta área hoje, atuando com muito êxito, e tem um ponto, além de ele ir ao campo, ele ainda consegue trazer os números, que foi o nosso início da nossa conversa. Sem números, sem medir, não existe gestão. Como que ele vai falar para você que você tinha uma silagem X e vai passar para uma silagem Y? Que você vai conseguir reduzir perdas de 30% a passar para 7%, 8%, quer dizer, reduzindo 7%, 8% de perdas com uma consultoria que ela não chega nem próximo em valor do que você vai economizar. Então, nós estamos nesse momento decisivo de você sair da sua zona de conforto. A zona de conforto nada mais é do que fazer tudo que você sempre faz no dia a dia, ou sempre fez em todo esse tempo, que você faz automaticamente. Aquilo que você faz automaticamente não te cansa, não te causa nenhum desconforto. Agora, no momento que você já vai fazer uma compactação diferente, vai preparar uma parede de um silo para fazer, né, principalmente com foram silos de trincheira, preparar ela bem feita, né, diagonalizando ela com bom ângulo, não deixando infiltrações, isso já é um desconforto, porque você está acostumado a jogar ali, né, aquele alimento. E, na verdade, nós temos que pensar que você está jogando ali seu dinheiro. Um pouquinho de silo que é perdido, você está perdendo dinheiro. Eu acho que as pessoas têm que ver dessa forma, Lucas. Conservar alimento e não perder dinheiro. Porque, nesse momento, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de comunicação, colocando palavras que são impacto. O que nós estamos falando aqui é disso, de não perder dinheiro. E sim, conservar o seu dinheiro com o alimento que você produziu ou você comprou, e aí levá-lo para o sistema produtivo, porque as vacas façam o papel dela, quando você alimenta ela com o melhor que você tem condição. Porque depois não adianta arrochar o nutricionista e arrochar a vaca para que ela dê mais X, Y litros de leite. Você não está colocando um alimento de alta qualidade. Então, é quase impossível, né? Uma correlação inversa. Alimento de baixa qualidade e baixa quantidade com alto custo, você conseguir ter uma lucratividade hoje na produção leiteira. Mas, meu amigo... Você falou um ponto importante que eu acho, você falou aí, às vezes, da pessoa contratar um consultor, às vezes como eu, como você e tal. Às vezes a pessoa contrata para saber informação só para vocês terem uma ideia. E o que eu falo isso e acho que é uma coisa que a gente carrega na nossa forma de trabalhar, que é essa tal humildade intelectual. Hoje o Lucas, que é um consultor, ele paga 5 consultorias. Além de tudo que eu trabalho, de tudo que a gente faz, eu tenho 5 consultores hoje para ajudar o Lucas a ser quem eu sou e não ficar na mediocridade, não ficar na mediana da história e tentar ser um profissional de excelência. Então,
Eu já saio amanhã, converso com outras, vou aprender mais alguma coisa, e é isso que nós estamos tentando fazer todos os dias. O meu compromisso com vocês aqui não é de ser o dono da verdade, é de estar melhor do que ontem. Amanhã eu tenho que estar melhor do que eu tive hoje. Amanhã eu tenho que estar mais preparado para uma próxima conversa de silagem do que eu estive hoje com você. Então, eu acho que isso aí é importante que o produtor também tenha isso. Né, encare como que trouxe do passado, como que você falou, aquilo foi muito importante para ele amar e ser apaixonado pela atividade que ele é. Justo. Mas tem algumas coisas que, infelizmente, nós vamos ter que deixar de lado para conseguir ter o sucesso e a permanência da nossa atividade. Né, permanecer na atividade. E eu achei uma coisa fantástica que você falou aí na parte de inteligência e sabedoria, que eu escutei uma frase esses dias que o inteligente é capaz de sair, tem capacidade de sair de qualquer buraco que o sábio não queria. Justamente. O tanto que é forte isso aí. E eu acho que nós escutamos... Olha o tanto que a sabedoria é importante. Nós escutamos do mesmo lugar, eu não sei se foi você realmente nas nossas conversas. Eu vejo que nós estamos no momento desse ano, um momento, eu acho que decisivo para todos os negócios. Por quê? Informação está aí, nós temos consultores também no campo, em todas as áreas que interferem, né, que são os pilares aí da produção de leite, mas nós precisamos acioná-los e acioná-los com prioridade. Então, todo consultor, seja ele nutrição, reprodução, genética, o que for a área, ele precisa ter um toque e uma pegada de gestor, uma pegada de planejamento. Ele não pode ir lá só colocar energia dos braços, ele precisa colocar uma energia de planejamento, de entrega de resultados, de vestir a camisa. Então, nós precisamos selecionar este consultor, em qualquer área que for, e pedir para ele o simples: me entregue números. Não me entregue só um conhecimento, me entregue números, que com números a gente vai conseguir de novo, né, gerir o negócio. Né? E nós temos aí, há pouco tempo, né, Lucas, só falando aí rapidamente, mas há pouco tempo, em pouco tempo no mercado, né, uma empresa como a de vocês, como a Inlana, né, esse instituto que, para mim, é um prazer ter conhecido ele lá no momento do nascimento dele, aquele momento que a gente esteve junto aí. É um prazer para mim poder ver este crescimento e, com certeza, tudo com o tempo, o quanto vocês realmente poderão contribuir com essa pecuária leiteira, com pecuária de corte, com todos que trabalham com alimentos para os animais. E aí a gente tem mensurações, nós temos N, nós temos correlação, estatística, e você vai ser um portador, né, e confeccionar números para que a gente possa correlacionar tarefas, ações no campo, com a correlação dela positiva, né, ou negativa, com os números de produtividade, com os números de conservação desse material que é a ensilagem. E, de novo, muitos não têm na poupança o valor que ele investiu no material ensilado. Isso eu escrevo embaixo. E não tem o valor de patrimônio na poupança que ele tem no seu rebanho, nos seus animais. Então, as duas coisas que, para mim, hoje, são as mais importantes para a gente sair daqui, é que a ensilagem, né, a conservação de alimento, ela tem que estar em primeiro lugar, porque ela é a base, alimentar animais é a base para tudo. Então, ela tem que estar em primeiro lugar. Se a pessoa falar, invista no... que eu estou com dinheiro aqui, Samuel, ou eu nem dinheiro tenho, eu vou procurar recurso, eu vou investir o quê? Invista em consultoria para produção e conservação de alimento. Dali você já sai com uma margem um pouquinho maior. E invista em produzir animais de genética superior, de base realmente para a formação do rebanho diferenciado, moderno, porque com as duas coisas nós temos o insumo e a máquina que transforma. E aí você tem lucro.
E depois você tem ambiente, você tem pessoas, né? Nós podemos também falar... Eu preciso de animal para responder essa comida aí, né? Vocês têm, aí é com vocês entregando isso aí para a gente. E com certeza já é um passo aqui que a gente vai trazer em outros momentos, falar sobre genética, e genética que já está num patamar aí em pensar em reduzir a emissão de metano. Quando que a gente pensou na nossa graduação ou na nossa vida em emissão de metano? Diminuir essa emissão de metano, animal mais eficiente. Vocês da genética estão apertando a agenda nutrição demais. Vocês da genética, vocês estão fazendo umas vacas aí muito boa, né? Muito produtiva, e está fazendo a agenda nutrição apertar aqui para fazer atender isso aí, mas é impressionante o quanto que o Brasil melhorou em genética nos últimos anos, né, Samuel? Desde quando a gente começou, que transformação que o país passou nessa questão genética. Vocês aí que fazem parte dessa, ajudam a conduzir esse movimento aí, vocês estão de parabéns, viu? Show de bola. O ponto que eu acho importante é o que eu acho que o produtor tem que ter na mão. Para ele falar assim, poxa, eu estou fazendo o trabalho direitinho. Se o Samuel hoje chegar na fazenda do produtor e perguntar para ele assim, quanto de silagem que você tem? O cenário que eu queria ouvir, a resposta que o Lucas queria ouvir como interessante, é ele falar assim, ó, no silo 1 eu tenho tantas toneladas com a qualidade tal. No silo 2, tantas toneladas com a qualidade tal. Quem souber contar isso para os técnicos, já deu um passo lá na frente, está longe, sabe? Então, temos que pensar em fazer isso, em chegar nesse ponto do produtor saber quanto que ele tem, tratar o silo dele como um indivíduo, é o indivíduo número 3, que é o silo tal, material correto, tal, que eu coloquei, variedade tal, teve tal adubação, choveu esse tanto aqui durante essa lavoura, que me fez um produto uma silagem que produziu tal volume e tal qualidade. O outro buraco é outra história, tem outra silagem, outra qualidade, outro produto. Aí sim, o produtor vai ter a referência do estoque que ele tem de comida na palma da mão. É nesse ponto que eu quero chegar com os produtores. Estamos dando passo agora, mas nós vamos terminar o nosso processo, nós vamos terminar o nosso trabalho nesse sentido. O dia que eu perguntar ao produtor isso, ele abrir o celular dele e já olhar lá, silo 1 tanto, silo 2 tanto, esse aqui é meu estoque, porque a gente precisa que o produtor entregue números para mim, porque hoje eu estou indo na fazenda para falar com ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que anotar. Correto. Mas se ele já tivesse um número na fazenda, já anotando, ele ia aproveitar minha visita muito mais. Que eu ia chegar lá, discutir junto com ele aqueles números e traçar novas soluções, traçar melhorias, fazer esse número virar uma ação no que a gente está fazendo. E hoje eu estou tendo que ir para ensinar as pessoas que é importante ele monitorar os dados. Então, o primeiro ano é importante monitorar, mas nas próximas visitas eu quero trabalhar os números, que eu também, na minha consultoria, vou ser muito mais eficiente no que eu estou fazendo e vou conseguir ajudar ele muito mais. Não, e o paralelo que você fez no início com a criação de bezerras, eu acho que leva a nós a conseguirmos, depois de todo esse bate-papo aqui e de tanta informação que nós conseguimos transmitir, é muito simples. Quantos indicadores que você utiliza hoje para a criação de bezerras? Só na parte sanitária. Né? Você tem, vamos falar aí de doenças, babesiose, nós temos diarreias, nós temos pneumonia, passamos aí para infestação de carrapatos, só aí são 4. Tristeza. Tristeza. Então, vamos colocar aí, nós temos 5 pontos fáceis, que quando você conversa com qualquer produtor e pergunta para ele sobre o que ele avalia no momento que ele chega no bezerreiro, ele te dá uma lista ali. Ele não tem a lista, mas ele tem isso em mente. Então, nós precisamos fazer isso estar na mente dos produtores. Ele não pode chegar no silo e somente ir lá e tirar aquele alimento. Ele não pode chegar lá e somente falar assim, está acabando, meu silo está, aquela história, né, está comendo o silo rápido. Não tem essa conversa. Nós precisamos inserir isso. E eu acho que você hoje, com essa nossa conversa,
que teremos mais momentos para mergulhar em alguns assuntos aí, falando sobre conservação, né, dessa silagem, desse alimento. Vai ser de muita importância para nós, para o nosso canal, para a contribuição com os nossos espectadores, porque o canal, ele tem somente esse objetivo, contribuir. Eu sou uma pessoa que consigo contribuir quando eu visito propriedades. Mas nesse momento a gente criou o canal para exercer e usar a ferramenta, né, das redes sociais, do YouTube, para poder multiplicar essa informação. Então, junto com você, com outros especialistas, com outras pessoas aqui no canal, nós vamos entregar uma informação que vai ser um básico bem feito. Você não falou nada mais aqui do que o básico bem feito. Nós não estamos buscando nada que é uma tecnologia de última geração, não, é o básico bem feito. Faça o básico, faça o trivial. Com certeza você vai ter números acima da mente. Então, Lucas, eu tenho realmente só que agradecer, meu amigo, pela priorização, por dar prioridade neste momento ao nosso canal, a contribuição e a levar essa informação para milhares, né, ou milhões de pessoas que vão, com o tempo, acessar esse conteúdo e acessar esse canal. Só tenho que te agradecer de coração, meu amigo, a sua disponibilidade, porque a gente sabe que a nossa vida do campo, ela é de prioridades. Nós temos tempo, todo mundo tem 24 horas, todos. Nós não temos que saber o que é prioridade para a gente, né? Samuel, te agradeço, eu que te agradeço pelo convite, eu fico totalmente lisonjeado e não fica preocupado de eu estar incomodado e estar aqui não, que eu estou fazendo o que eu mais gosto, eu estou fazendo o que eu amo e eu estou com pessoas que eu gosto pra caramba, que é você, é seu canal aí, né? Estou fazendo o que eu gosto, eu estou feliz em estar aqui com vocês, tá? Pode ter certeza disso aí, me coloco à disposição e já vou encaminhar para você o checklist para você colocar à disposição da sua audiência, dos seus seguidores aí, da sua rede social. Vou passar isso aí para a gente deixar essa contribuição e me coloco à disposição de vocês aí. Lucas, um compromisso desse canal vai ser sempre o especialista que trata, que vai falar sobre ensilagem, vai falar sobre conservação de alimento, vai ser sempre você. E por que isso? Porque nós, nesse momento do canal, nós precisamos colocar autoridade na fala. Não é o fulano, não é o ciclano, não é o beltrano, pessoas até que podem conhecer até mais do que eu, do que você sobre o assunto. Mas o fato nós precisamos concentrar em pessoas que têm o mesmo sentimento de contribuição, mesmo sentimento de entrega ao produtor, de entrega ao nosso espectador de uma informação de alta performance. Então, nesse momento, eu estou aqui convidando parceiros, amigos, pessoas do meu relacionamento, para que venham falar de assuntos diversos, mas esses assuntos, assunto de conservação de alimento, está a seu cargo. E realmente, muitas e muitas vezes, gostaria da sua presença aqui para a gente mergulhar mais em um desses tópicos, né, que a gente tratou sobre hoje, outros falando mais sobre custo realmente dessa silagem, o custo em si da ensilagem em relação ao custo da produção de alimento, como a gente pode trabalhar isso, porque no momento que a gente fala de números, fica mais fácil de fazer entender, né? Então, meu amigo, novamente, muito obrigado. Nós chegamos ao fim de mais um quadro especialistas. Eu acredito que vocês vão absorver muitas coisas e nós já vamos deixar aqui, né, as nossas redes sociais, nos sigam realmente aí no nosso Instagram, no nosso Facebook. Nosso Instagram é @Pecuária Leiteira Tropical, o Facebook também o mesmo. E se você gostou dessa prosa de especialista, realmente ative o sininho, curta este vídeo, compartilhe sem moderação e não se esqueça, o nosso sistema agora de conseguir contribuir com vocês precisa que vocês contribuam com a gente. Se inscrevam no canal,
e nesse momento o algoritmo começa a fazer a sua análise do quanto esse canal está criando corpo e podendo realmente difundir, podendo distribuir mais essa informação. Então, estamos aí com o canal Pecuária Leiteira Tropical, mais um quadro especialista, chegando ao fim, conversando com meu amigo, consultor e diretor da ILANA, Instituto Laboratorial de Alimentos e Nutrição Animal, que está aí disponível para vocês. Beleza, meu amigo? Muito obrigado. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus. A todos e até a próxima. Até a próxima. Beleza, irmão.